Glórias a Deus. Amados, vamos ler em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Um versículo apenas, amados. Mas que mensagem poderosa. Primeira Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, Pedro, ele elenca aqui 4 características fundamentais do cristão. A primeira, daqui todos aqueles que são chamados, filhos de Deus. A primeira característica, ele diz, raça eleita. Olha que honra. Raça eleita, escolhidos por Deus, Nós somos, com um propósito especial. Por que raça eleita? Porque fomos escolhidos por Deus para um propósito especial. Ele nos chama também de sacerdócio real. Olha lá, sacerdócio real. Por quê? Porque temos acesso direto ao rei. Oh, glória! Viu? Não tem mais nada que nos impeça. Quando Jesus ali morreu na cruz, rasgou o véu do templo. E o acesso ao Pai agora é direto. Por isso nós somos sacerdotes reais. Nação santa. Olha que lindo. Nação santa. Povo santo. Por que santo? Porque somos separados. Somos separados para Deus. Aliás, por Deus, com um padrão diferente. Somos nação santa, somos separados com um padrão diferente. E a quarta, povo adquirido. Adquirido, comprado pelo sangue de Jesus, o preço que Jesus pagou por mim e por você, foi o seu sangue. Que maravilha. Esse preço é imbatível, ninguém pode pagar esse preço, a não ser Ele, um sangue puro, um sangue santo, um sangue inocente, um sangue que não precisaria ser derramado, mas voluntariamente e espontaneamente, Ele derramou por mim e por você. Então, não admito um crente, um cristão dizer, eu não valho nada, eu não sou nada. Ai, para com isso. Você está desvalorizando o preço pelo que você foi pago. Aqui está se referindo, espiritualmente, àquele que é escravo, aquele que é cativo. Lembra que os escravos antigamente eram comprados? Não é? Tinha um preço, eles valiam preço. Dependendo do escravo, valiam de canela fina, valia mais do que aquele de canela grossa, porque diz que canela fina trabalhava mais, não sei se é verdade ou não, mas enfim, e Jesus pagou o preço e igualou todos nós, não derramou mais sangue por mim, nem menos por você, não. O mesmo sangue que Ele derramou por mim, Ele derramou por todos vocês, por toda a humanidade. Certo? Ele pagou um preço, Ele nos resgatou, porque éramos escravos do pecado. Estávamos sob o domínio de Satanás. Lembra da pregação da semana passada? O mundo espiritual, o mundo que jaz no maligno. Pois é,
Jesus, com seu sangue, Ele nos tirou desse mundo. E agora nós estamos sob a proteção dEle. Nós estamos vivendo na esfera espiritual, no mundo espiritual, onde Cristo reina. Amém? Queridos, repetindo então, qual é a primeira característica? Raça eleita. Segunda, sacerdócio real. Terceira, nação santa e... Todos aceitam essa verdade? Amém. Mas todos vivemos essa verdade? Porque há uma diferença entre aceitar e viver. Certo? Vamos ver melhor como que é isso? Porque dizer que aceitamos, nós aceitamos. Mas será que vivemos assim? Como raça eleita, como sacerdócio real? Como um povo adquirido, como uma nação santa. Vivemos isso? Quando Cristo nos chama, vivemos isso? Sabe, quando nós vimos o povo de Deus, alguns personagens da Bíblia, e vemos também entre nós, os nossos amados irmãos, aqueles que a gente tem mais intimidade, a gente percebe uma diferença, que está faltando, ou mesmo nós, muitas vezes eu também, me coloco nisso. Muitas vezes nós aceitamos essa verdade, mas não vivemos ela, como ela tem que ser vivida. A gente vive a síndrome do impostor. Vocês já conheceram, já ouviram falar da síndrome do impostor? Síndrome do impostor. Eu vou citar 3 personagens aqui que viveram, que tiveram esses sintomas. E por incrível que pareça, um grande personagem, ele tinha várias características. Eu vou primeiro ler as características da síndrome do impostor. Primeira, dúvida de si mesmo. Quer dizer, eu tenho a incapacidade de internalizar as minhas conquistas. Eu acredito que não sou boa ou não sou bom o suficiente. Tá? Eu duvido da minha capacidade. A segunda, atribuição de sucesso a fatores externos. Sabe quando você vai elogiar alguém, ele sempre atribui a outros o sucesso e não a ele? Nós muitas vezes fazemos assim, é ou não é? Acreditar que o sucesso é resultado de sorte. Ah, foi sorte. Não é? Acaso ou ajuda de terceiros e não de sua própria capacidade. Tá? Perfeccionismo extremo. Olha lá, sai de uma situação e vai para outra, né? Perfeccionismo extremo. Ele estabelece padrões irrealistas e sente-se, né, uma fraude se não o atingir. Porque ele mentaliza, né, padrões extremos, e, na verdade, são irreais. E ele não consegue atingir, ela não consegue atingir, e se frustra. Tá? E autossabotagem. Nossa, como a gente vê, como eu conheço gente que se autossabota. Como eu conheço. Eu sou uma delas também, que muitas vezes já me coloquei nessa situação. Minar o próprio sucesso ou adiar tarefas com medo de falhar ou ser descoberto. Medo de exposição e crítica. Receio que os outros descubram que você é uma farsa. Tem tanto medo da crítica, tem medo de alguém pensar, ele é falso, ela é falsa, o que ela está dizendo é falso. Tanto medo de crítica. E esforço excessivo. Trabalha em excesso para compensar
a suposta falta de habilidade, levando ao esgotamento. Aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Um vídeo de um amigo meu, aquele que faz muita coisa, não faz tudo perfeito. Dificilmente, né? Porque faz muita coisa. Alguma coisa está falhando. Alguma coisa não está indo bem. Né? Dificuldade em aceitar elogios. Desvaloriza ou ignora o reconhecimento. O feedback positivo. A pessoa tem dificuldade. Não. Aceita. Tá bonita hoje, irmã? Obrigada. Não, são os seus olhos. Tô, obrigada. Aceita. Tem um elogio, gente. É ou não é? Deixa eu ver qual que é a outra. Comparação constante. Ela compara-se com os colegas e sente-se inferior. Não. Eu não sou igual a ela. Não. Me chamou para fazer isso. Não. Se fosse, mas eu não sou. Imagina, eu não sou igual a ela. Ansiedade e angústia. Sentimentos intensos de estresse e medo, especialmente antes de desafios ou avaliações. Tem neguinho aqui que eu vejo que tem dor de barriga. É ou não é? Ânsia, não é? Olha outra aqui que eu conheço também. Medo de falar em público. Medo de falar em público. Procrastinação ou necessidade de provar constantemente seu valor, gerando frustrações. Emoções, raiva, tristeza, sensação de não pertencimento e esgotamento. Nós vamos ver agora que esse grande personagem tinha vários desses sintomas. Presta atenção. Moisés tinha sintomas da síndrome de impostor. Vamos ver quais? Em Êxodo capítulo 3, quando Deus o chama, no capítulo 3, versículo 10, Deus fala para Moisés assim: olha, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: olha a síndrome, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Era qualquer um que estava falando com Moisés? Era Deus. Era Deus. Era Deus. Olha o sintoma aí. Dúvida de si mesmo. Não é? A incapacidade dele de internalizar, né, essa conquista que Deus está colocando nas mãos dele. Quantas vezes Deus fala para você e você tem medo? Não, eu não. Não, eu não tenho. Não. Deus está mandando. Deus está te chamando. Deus está falando. E você, com a síndrome do impostor, igual Moisés. Eu não. Não, eu não. Eu não sou boa o suficiente. Então Deus fala: eu estarei com você, e os líderes de Israel aceitarão a sua mensagem. Mas a síndrome do impostor estava batendo forte em Moisés. Daí, estava forte na mente dele. Aí ele diz: mas e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Como é difícil, não é? Como é difícil, perceberam a diferença? Eu aceito, mas eu não vivo. Moisés não estava querendo viver. Moisés não estava querendo viver esse chamado. Eu aceito, eu sou sacerdócio santo. Eu sou povo adquirido. Eu sou raça eleita. Não é? Mas e para viver? Outro
Toma, medo de exposição e crítica. Tá? Receio que os outros descubram, olha. Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Olha que interessante. Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão. Né? Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente. E ela voltou a ser uma vara. Aí Deus fala para ele, agora coloque a sua mão dentro do seu manto. Coloque a sua mão, Deus abençoe, irmã, dentro do seu manto. E quando ele colocou, quando ele atirou, ela estava com lepra. Ela estava branca como a neve, cheia de lepra. Aí Deus fala para ele, coloca de volta no seu manto. Ele colocou de volta dentro do manto. Agora tira. E Moisés, quando tirou, a mão estava saudável, como todo o seu corpo. Tá? Então Deus diz, e acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem, até agora Deus está falando para Moisés, Deus está provando para Moisés, por A mais B, que Deus não precisava, olha a paciência de Deus, que ele estava vocacionando Moisés, tá? E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz, o primeiro sinal, a gente tem que pôr isso na cabeça, irmãos. O nosso chamado é para falar. O nosso chamado não é para converter ninguém. Porque quem converte é o Espírito Santo, tá? A gente inverte a coisa. A gente quer falar e converter. Ei, fala. Convencimento é o Espírito Santo. Beleza? Tá certo? E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Aí vem mais um sintoma. Moisés não era brinquedo, não. Assim como nós. Ansiedade e angústia. Sentimentos intensos de estresse e medo, especialmente antes de desafios ou avaliações. Era um grande desafio. E ali Moisés foi tomado pela ansiedade, pelo estresse. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Tá? Medo de falar em público. E disse-lhe o Senhor, aqui Deus já estava pertinho ali da paciência. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Olha a paciência ali. Vai, pois, agora, e eu serei contigo com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mas Moisés tinha mais sintomas. Medo de falar em público. Essa é para tu. E ele então procrastina. Ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira. Gente, até agora Deus estava com paciência. Chegou a ponto de Deus irar-se com Moisés. Homenzinho teimoso. Diferente de mim, de você? Não mesmo.
Não é? Então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá, olha só, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Sabe por que o que Deus estava falando ali para Moisés? O chamado é teu, não é de teu irmão. Entendeu? Eu estou vocacionando você. O teu irmão vai te ajudar. Mas o líder, o cabeça é você. Amados, o propósito que Deus tem para nós, o chamado é individual. Eu não adianta dizer, não, eu só vou à igreja se meu marido me deixar, se meu marido for. Essa semana eu ouvi, eu já tinha ouvido uma vez, mas eu ouvi, essa semana, vida, foi na outra semana. Eu fui ao ortopedista, especialista, em quadril, que uma bursite do quadril atacou. Aí ele só está fazendo academia. Aí eu falei, não, eu parei, porque meu marido tem que operar de 2 hérnias, aí ele vai... Aí ele falou assim, a tua vida é a tua vida, a vida dele é a vida dele. Tome! Tome! A neguinha voltou rapidinho. Já como personal trainer, hein? No estúdio. No estúdio, já. É assim Deus. O chamado seu é para você. Não é para teu marido, não é para tua mulher, não é para o teu filho, para tua filha, para tua mãe, para o teu pai, para você. Obedece, vai. Vai. Em alguns momentos você vai precisar da ajuda. Mas não se esqueça que é seu o chamado. Não é de ninguém. Amém? Amém. Olha mais os sintomas. E continuam os sintomas da síndrome do impostor. Emoções, raiva, ira. Moisés, amados Deus, a gente acompanhando a história, né, para encurtar aqui, vocês sabem que ele passou, se esgotou demais com aquele povo, e não foi sem razão. É ou não é? Ah, se nós tivéssemos na pele de Moisés, Deus mandou ele falar para a rocha, para a água sair. Não foi? Moisés tacou o cajado na rocha. Se fosse eu, teria tacado no povo. Não é? Não é isso mesmo? Eu não tacaria na rocha, tacaria no povo. É ou não é? Moisés foi até bonzinho. A ira de Moisés, mas custou um preço muito, muito alto para Moisés. Né? Ele não entrou em Canaã. Moisés estava sobrecarregado, amados, com tanta reclamação desse povo, sabe? Só que ele se esqueceu de que ele também, né? Ele também ali com Deus, tete a tete, face a face. O povo não estava face a face ali com Moisés, com Deus. Mas ele estava ali mesmo assim duvidando, e Deus dando sinais, e fazendo milagre, e fazendo a vara se transformar em cobra, e fazendo a cobra voltar a ser vara, e a mão de lepra, e a mão sem lepra. E Deus ia, e Deus falava, e nada do homem se convencer. O povo também era assim. Só que Moisés se irou. Né? Moisés se irou, tá certo? Mas ao final disso, Deus instrui Moisés a reunir 70 homens para substituí-lo. Um homem que disse para o Senhor, eu não sou capaz. Eu não. Quem sou eu? Esse homem, esse mesmo homem que disse, eu não, Senhor, ele fazia o trabalho de 70 homens. Foram precisos 70 homens para fazer o que Moisés fazia. Ele continuou sendo líder. Mas ele delegou. Aquele homem que se sentia incapaz. E é assim comigo e com você. Deus quer nos usar. Deus nos chama. Deus está nos chamando e eu e você estamos insistindo. Não, Senhor, manda Arão.
Cuidado com a ira de Deus. Cuidado com a ira de Deus, certo? Sabe outra pessoa que eu percebi uma síndrome do impostor? Baraque. Lembra de Baraque? Deus, usando a juíza, Débora, fala para Baraque: Baraque, você vai enfrentar o exército de Sísera, vai na força do Senhor, o Senhor está contigo, você vai e todo o seu exército irá vencer. Aí lá vem a síndrome do impostor. A comparação. Ele se comparou a Débora e falou: não, Deus é contigo, vai comigo, porque se você for, Deus vai contigo. Olha, comparação. Só que, infelizmente, Baraque perdeu a honra, a glória da vitória para uma mulher, não para a Débora, para Jael, que matou Sísera, né? A glória foi daquela mulher, daquela fazedora de tenda. Deixou de ser de um comandante do exército, porque ele se acovardou com essa síndrome do impostor, de comparação. Queridos, não se compare a ninguém. Se Deus está mandando você trabalhar na obra, é Ele quem garante. Se Ele está te chamando, venha, obedeça. Se Ele chama você para os caminhos dEle, venha. Não espere seu marido aceitar, não espere sua mulher aceitar, venha. Lembra do meu médico? A vida dele é a vida dele, a tua vida é a tua vida. Dói. Então, obedeça, certo? Mas ainda outro personagem muito conhecido. Por nós, que também tinha síndrome de impostor. Sabe quem? Está em Juízes também, no capítulo 6, do verso 11 ao 40. Gideão. Esse homem extraordinário, que até filme, né? Já fizeram com a história dele. Gideão foi chamado por Deus para liderar Israel contra os midianitas, que os midianitas oprimia. Irmã, Deus abençoe. Está vendo o ar-condicionado, irmãos? Aqui está um forno, aí está gostoso, né? Então, Deus vai e chama Gideão. Aí, o que acontece? Manifesta-se, então, a síndrome do impostor. Ele acredita que não é bom o suficiente. Quem sou eu para fazer isso? Deus está falando. E é interessante que ele sabe que é Deus. Ele sabe que é Deus. Mas ele fala assim: mas quem sou eu, Senhor? Se eu sou o escolhido, ora, por que as coisas não estão indo bem? Por que a situação está desse jeito? Ele começa a comparar as situações, as circunstâncias. Deus, ele está tão assim, está tão se sentindo inadequado, que ele esquece que é justamente para mudar essa situação que Deus o está chamando. Mas olha como que está ruim isso. Olha tanta opressão que esse povo está nos obrigando a viver. Mas era justamente isso que Deus estava chamando ele, para mudar essa situação. Perceberam? E ainda dizem que política não é para crente. Deus o tempo todo. O tempo todo. Tá? Aí Deus responde a Gideão: eu estou com você. Ai, mas Gideão, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, e eu, o menor da casa de meu pai. Como que eu vou livrar? Aí vem a autossabotagem. O sintoma da autossabotagem, que é minar o próprio sucesso, ou adiar, né, as tarefas
por medo de falhar ou ser descoberto. Quando Deus dá a ordem, ele até obedece no primeiro momento, ele toma 10 homens, tal, dentre os seus servos, né? Só que ele vai de madrugada, ele vai de noite, no versículo 27 está falando isso, para que ninguém visse que era ele. Medo de ser reconhecido. Ele fica depois como que adiando a tarefa, né? Procrastinando. Aí ele fala a Deus: Senhor, se has de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo, um velo de lã, tá? Lá na eira, lá no orvalho. Aí no outro dia, se toda a terra ficar enxuta, e só o novelo ali molhado, aí eu conhecerei que hás de livrar o povo através de mim. Entendeu? Toda a terra em volta, só o novelo molhado. E assim foi feito. No outro dia ele foi de manhã, olhou lá na eira, e estava toda a terra em volta, só o novelo. Ai, Gideão novamente. Ai, Senhor, não fica irado contra mim, não? Vamos fazer o contrário? Permita que dessa vez eu faça a prova com o novelo ao contrário, tá? Que a próxima vez, então, que a terra toda esteja molhada e só o novelo seco. Só ele seco. Fica irado comigo, não? Vamos fazer assim? Combinado? E ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Você está percebendo que Deus, a mensagem que Deus está falando para você? Que esses grandes homens, igual você, também sentiram medo. Que esses grandes homens que libertaram nações, também tiveram os mesmos sentimentos que eu e você temos. Medo, insegurança, estresse, ansiedade. Tão homens quanto nós, tão pecadores quanto nós, tá? Então veja bem, o que Deus está nos falando é que mesmo assim, Ele quer te usar. Ele sabe das tuas limitações, ou Deus não sabia da limitação de Moisés, de Gideão, de Baraque e de tantos outros? Deus sabia. Ele não sabe quais as minhas limitações, quais as suas, Ele sabe. Mas mesmo assim, Ele é a mim, é a você que Ele chama. Ele chama. Sabe, amados, somos como Gideão. Quando nos sentimos pequenos, quando nos sentimos ali sem valor algum, e não vemos algo de bom em nós. Mas o Senhor Deus vê. Como Deus viu em Moisés, viu em Gideão, Ele vê em mim, Ele vê em você. Ele vê algo que você não está vendo. Que o teu medo não permite ver. Que a tua insegurança não permite ver. Te cega. A timidez, o medo te cega a ponto de não ver a qualidade, a capacidade que Deus pode fazer em você. E Ele vê, Ele sabe que você, nas mãos dEle, você será um guerreiro poderoso. Você vencerá nações. Você vencerá potestades. O inimigo se curvará diante de você. O inimigo baterá em retirada diante de você. Assuma o seu chamado. Deus está te chamando, amado. Deus está te chamando, amada. Assuma. Vai, eu estou contigo. Eu estou contigo. Que maravilha. Eu estou com você. Podemos também entender
Que cada um de nós tem um propósito específico e um chamado individual. O chamado para mim é meu. O chamado para o meu esposo é dele. O chamado para a minha filha, para o meu filho, para as minhas netas, é individual. Estamos no mesmo caminho, mas os nossos propósitos, o propósito que Deus tem para mim e para eles, é diferente. Embora estamos no mesmo caminho. Entenderam? Entenderam? Como Moisés, podemos nos sentir inadequados, querendo que outro fale por nós. Como Gideão, pensamos, será que sou eu mesmo? Eu? É comigo mesmo que você está falando, Senhor? É. Deus está falando com você hoje. Tá certo? Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: ei, eu estou com você. Amém? Ouça a minha voz. Vai na minha força. Eu estou contigo. Não duvide. Nunca diga, eu não tenho valor. Você vale o sangue de Jesus. Não menospreze. Aquele que derramou o sangue por você, que sofreu tanto por você. E para terminar, lá em 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, o versículo 4. Ele diz o seguinte, vamos lá ver? 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 4. Só a primeira frase. Mas eu quero que os irmãos me acompanhem nessa leitura para gravar no seu coração, na sua mente. Tá? A diferença de aceitar e viver. Você aceita essa verdade, mas a partir de hoje você vai viver. Tá? Olha lá. E chegando-vos para Ele. Sabe o que Pedro quer dizer aqui? Achegue-se a Cristo. Não achegue-se ao pregador, não achegue-se ao sucesso, não achegue-se ao método, não achegue-se às circunstâncias, não achegue-se ao tempo, achegue-se a Cristo, porque é Cristo. É a Cristo que devemos nos achegar, nos aproximar. É Cristo que salva a nossa alma. É Cristo que nos liberta, que cura, que nos transforma. É Cristo que nos chama. É Cristo que nos capacita. E é Ele que nos dá a vitória. Por isso, se achegue a Cristo. Se achegue, é isso que Pedro está dizendo. Aproxima-te de Deus, aproxima-te de Cristo, aproxima, porque Ele é que te capacita, é Ele que te chama, é Ele que derrama o seu sangue por você, é Ele que te purifica, é Ele que te santifica, é Ele que te adquiriu com preço justo, é Ele que te resgatou das mãos de Satanás, é Ele, então somente Ele, é por Ele, é para Ele, é dEle toda honra, toda glória e todo poder. Amém? A minha vida, a sua vida é para Ele, é por Ele que nós vivemos. Amém? Então viva essas 4 características. Você é o que? Diga bem alto. Você é raça. Você é sacerdote real. Você é nação santa. Você é povo adquirido. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque tu nos elegeste, Senhor amado. Teus filhos, Senhor amado. Tu nos chamaste, tu nos resgataste, tu nos adquiriste com um preço, Senhor amado. Deus,
que ninguém jamais poderia pagar, Senhor. Preço de um santo, de um sangue, de um santo justo, um santo que não pecou, um santo que se humilhou por mim, Senhor amado, por todos nós, Senhor. Obrigada, Senhor amado, porque Tu tens, Senhor querido, nos chamado, Tu insistes em nos chamar, vem, filho meu, vem, filha minha. Ó Senhor, e Tu insiste também em nos capacitar, mesmo sabendo de nossas limitações, mas Senhor, Tu nos capacita de forma sobrenatural, Senhor, que possamos nos achegar a Ti, olhar tão somente para Ti, não olhar para as nossas limitações, não olhar para as nossas fraquezas, assim como Moisés, para a nossa inadequação, Senhor, não olhar como Gideão para a nossa pequenez, não fazer comparações como Baraque, Senhor, mas olhar tão somente para Cristo, para aquele que nos chama, que nos capacita para levar esse evangelho de transformação e de luz para o mundo, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor querido, obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor.